De Daniel. E se você quiser receber o guia do sermão, agora é tua vez de levantar as mãos. Se você quer receber o guia, cadê o Antônio? Não? O guia está lá? Está ali? Aí. Nós estamos em uma série de exposições no livro de Daniel. Para você que nos visita, saiba que é nosso costume fazer exposições de livros inteiros da Bíblia, nos nossos domingos, sempre intercalando o livro do Antigo e o livro do Novo Testamento. E agora nós estamos meditando no livro do profeta Daniel. E hoje, com a graça de Deus, nós veremos o capítulo 3, tá bom? Então deixa a sua Bíblia aí, o capítulo 3 do livro de Daniel. Nós já vimos o capítulo 1, em que eles são levados, Daniel e seus 3 amigos são levados do reino de Judá para a Babilônia, aonde eles começam a servir ao rei Nabucodonosor. No capítulo 2, nós vimos que esse rei, Nabucodonosor, teve alguns sonhos de uma grande estátua. E como Daniel foi usado pelo Senhor para ajudar o rei e salvar a cabeça, de muitos daquele reino que iriam morrer. E hoje, no capítulo 3, nós veremos a famosa história dos 3 amigos de Daniel na fornalha ardente. Mas deixe-me começar esse sermão com a seguinte história, uma história verdadeira. Escuta esse nome estranho, Dietrich Bonhoeffer. É um pastor da Alemanha, que nasceu no ano, foi um pastor da Alemanha que nasceu no ano de 1903. E em 1931 foi ordenado como pastor da Igreja Luterana, lá na Alemanha. Mas em 1933, sobe ao poder quem? Adolf Hitler. E defendendo e propagando uma ideologia que todos nós conhecemos como nazismo. E não demorou muito para que Hitler começasse a pressionar as igrejas e aos ministros para que se submetessem à sua ideologia. E infelizmente, muitos pastores e muitas igrejas se renderam à ideologia nazista, começaram a defender o Partido Nacional Socialista e a pregar o antissemitismo e o ódio aos judeus. E Bonhoeffer começou a pregar contra então o Estado, começou a pregar contra essa ideologia, e não demorou muito para que a perseguição o atingisse. Muitos pastores nessa época foram presos e alguns até executados. E ele então foge para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos, mas o coração dele havia ficado na Alemanha. E contra o conselho dos seus amigos, ele decide retornar. E ele diz assim: eu não poderei reconstruir a igreja da Alemanha, se eu não participar agora do sofrimento dela. E contra todos os bons conselhos que ele havia recebido, ele retorna. Ele começa a trabalhar pela libertação dos judeus, trabalha para a deposição de Hitler, começa a pregar contra o nazismo, e não demora muito, então ele é preso, e ele passa 2 anos passando de prisão em prisão, e até em campos de concentração, e 23 dias antes da queda do regime nazista, ele foi morto, ele foi assassinado. E por que eu estou contando essa história? Porque essa história é parecida com a que nós veremos hoje. Porque hoje nós veremos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram pressionados a abandonarem a sua fé. Ou melhor, foram pressionados a negociarem a sua fé, como Bonhoeffer. Mas assim como esse pastor
não dobrou os seus joelhos a Hitler e a ninguém, eles também não dobraram os seus joelhos a Nabucodonosor e permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo correndo risco de vida. E o nosso sermão está dividido em duas partes. Na primeira nós veremos a exposição, a explicação do texto, e depois como ele pode ser aplicado em nossas vidas. E como o texto, ele é bem longo, nós vamos fazer a leitura em partes, tá bom? Esse texto está dividido em 3 partes, e em cada uma delas nós leremos alguns versículos. E na primeira parte, nós veremos a ordem de Nabucodonosor, que está do versículo 1 até o versículo 7. Olha comigo, Daniel 3, versículo 1 até o versículo 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 27 metros de altura, e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, que vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Até aqui, a leitura nesse momento. Bom, nessa primeira parte nós vemos a construção que Nabucodonosor implementa de uma grande estátua. E não é à toa que o capítulo 3 vem depois do capítulo 2. Por quê? Os estudiosos dizem que Nabucodonosor decide construir essa estátua por causa do seu sonho anterior. Ele havia sonhado com uma grande estátua, lembra? Então agora ele, com o coração idólatra, provavelmente decidiu pensar assim: olha, agora eu vou construir essa estátua. E veja o detalhe interessante, diz o texto que essa estátua era feita de ouro, obviamente revestida de ouro. E se você lembra do sonho de Nabucodonosor que nós vimos no domingo passado, você vai lembrar que começava com ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro e barro, e significava diferentes reinos. E a parte de cima, que era banhada em ouro, significava quem? Apontava para qual rei? Nabucodonosor. Por isso que agora nessa estátua, ele a pinta toda de ouro, como se para dizer assim: olha só, eu sou o grande, eu sou o grandioso. E essa estátua gigantesca, com seus 27 metros de altura, a título de comparação, Cristo Redentor tem 38 metros, então algo colossal. E a gente precisa lembrar que era bem comum nos povos antigos a construção de grandes monumentos, não é? Talvez você se lembre das pirâmides do Egito, que foram construídas há mais de 2000 anos antes de Cristo. E Nabucodonosor está aqui há mais ou menos 600 anos. Então essa história é bem fidedigna, né, historicamente falando. Faz bem jus ao que os povos faziam naquela época. E ele manda chamar vários oficiais do seu reino. Você viu aí vários grupos, e provavelmente eles estão em escala de autoridade, começando com os maiores, os que tinham mais autoridade,
até os que tinham menos autoridade. E dentre eles estavam Ananias, Misael e Azarias. E diz o texto que Nabucodonosor manda um arauto dizer, que todos aqueles que estavam reunidos ali deveriam se prostrar e adorar, ao ouvirem a grande orquestra tocando. E afirma que eram gente de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação, mostrando que era muito comum Nabucodonosor pegar gente de outros povos para servi-lo, como ele fez com Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E para construir aquela estátua gigante, com certeza, Nabucodonosor precisava de uma grande fornalha perto dela. Essa grande fornalha seria para fundir os metais, para construir os tijolos, mas para um homem sanguinário, como Nabucodonosor, ela também serviria para outra coisa, para queimar pessoas. Então essa fornalha ali, perto, que foi usada para a construção, Nabucodonosor a usa como uma ameaça, para todo aquele que não se dobrasse à estátua que ele havia construído. E nós veremos com o texto que era uma estátua, representando algum deus da Babilônia, que nós não sabemos, provavelmente Marduk. E eles então deveriam se prostrar e adorar. Mas a história continua, e depois de dar essa ordem, o texto vai nos mostrar a desobediência dos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A partir do versículo 8 agora, olha comigo. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de folhas, e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de folhas, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que Deus não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Até aqui é o texto que vai narrar a desobediência agora, a parte da desobediência dos 3 amigos. E o texto, essa segunda parte, começa dizendo que alguns caldeus, que nós vimos em algumas pregações passadas, que provavelmente eram os astrólogos que estavam a serviço de Nabucodonosor. E eles chegam e acusam alguns judeus, diz o texto, os 3 amigos. E essa palavrinha ali, acusar, ela literalmente significa comer os pedaços de alguém. O que é interessante isso? Porque eles não estavam assim: ô Nabucodonosor, rei, é o seguinte, tem os homens ali que não se prostraram, tá? Não. Eles chegam com ódio no coração. É como se ele chegasse assim: ô rei, olha aqueles ali, ó,
joga eles na fornalha, vai. Eles já chegam com ódio contra os 3 amigos. Mas, você não ficou com uma dúvida aqui? Porque o texto diz que Nabucodonosor então manda chamar os 3 amigos. Mas você esperaria ter quantos aqui? 4, não é? Quando eu estava lendo esse texto, eu me fiz 2 perguntas. Por que ele cita tantas vezes o nome dos instrumentos, né? Da flauta, da cítara, da gaita de folhas, e fala umas 30 vezes. E por que não tem Daniel? Eu fiquei me perguntando, onde está Daniel nessa história? Mas aí, tem 2 detalhes interessantes que a gente precisa pensar, tá bom? Olha, o último versículo do capítulo 2. Versículo 49. Diz o texto que, a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu aonde? Na corte do rei. Perceba um detalhe. Os 3 amigos permaneceram na província. O que é província? É mais ou menos como um estado. Um estado da Babilônia. E a capital desse estado e do império era a cidade da Babilônia. Daniel então estava servindo na corte do rei, que ficava na cidade da Babilônia. Agora olha o versículo 1 do capítulo 3. Aonde foi construída essa estátua? Diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 de largura, que ele levantou na planície de Dura. Então, provavelmente ele não estava na cidade da Babilônia. Ele havia saído da corte. E Daniel, como servia na corte, ele provavelmente não poderia sair enquanto o rei Nabucodonosor estava fora. Por isso que os estudiosos dizem que Daniel provavelmente estava na corte, aonde ele deveria servir, no palácio do rei. E como os 3 amigos não serviam na corte, eles serviam na província, ou seja, espalhados pelo estado da Babilônia. Então, os 3 estavam lá e Daniel não. Tá bom? Então, provavelmente é por isso que Daniel não está aqui no texto. E depois, então, dos 3 amigos serem acusados, diz o texto que Nabucodonosor ficou irado e furioso. E aí ele diz assim no versículo 15. O que é interessante, porque diz assim, ó: agora pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som dos instrumentos, vou pular tudo, tá? Prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor faz um negócio estranho aqui. Na verdade, tudo que ele faz é estranho aqui, né? Mas algo estranho é o seu próprio caráter. Ele dá uma segunda chance para os amigos. Estranho, né? Ele já deveria, pelo seu caráter, como conhecemos, lançar todo mundo na fornalha e acabou. Lembra que, porque alguns não haviam adivinhado o seu sonho, ele queria matar todos os sábios da Babilônia? Então ele era louco. Mas aqui talvez ele tinha um certo carinho, se é que eu posso dizer essa palavra, né? Pelos 3 amigos. Então ele dá mais uma chance. Ou no fundo ele só não acreditava nos acusadores também, né? Mas perceba um detalhe. Lembra quando na semana passada o seminarista Antônio disse que nós não deveríamos acreditar que Nabucodonosor havia se convertido? Só porque ele havia reconhecido que o Deus de Israel é o Deus que revela os mistérios. Ele disse, ele não se converteu verdadeiramente. Aqui está a prova. E não apenas ele não se converteu verdadeiramente, mas o pouco que ele conheceu de Deus não mudou nada no seu coração, porque ele ainda desafia o Deus de Israel, porque ele pergunta para os 3 amigos: quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Olha que homem orgulhoso. Mas esse é orgulhoso, hein? É como se ele dissesse assim: ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, não tem ninguém
nem o Deus de vocês que pode fazer algo por vocês agora. E aí nós temos a resposta dos amigos, e essa resposta ela é maravilhosa, que está a partir do versículo 16, olha comigo. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Ou seja, quanto a esse negócio aí de qual é o Deus que pode nos livrar, a gente não vai gastar nem tempo discutindo com o Senhor. Se o nosso Deus, verso 17, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha que resposta maravilhosa, irmãos. Eles desafiam o rei agora. Eles dizem assim: olha, nós não vamos nem nos dar ao trabalho de responder. Sabe por quê? Porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E mesmo que Ele não nos livre, ainda que a nossa carne queime, ainda que o nosso corpo se torne em cinzas, nós não adoraremos outro Deus. Ao ler esse texto, uma das primeiras coisas que eu fiz foi: Senhor, me dá uma fé como essa. Que fé firme e resoluta. Eles eram judeus que haviam crescido ouvindo o texto de Deuteronômio 6, 4, escutem Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles não iriam se dobrar a nenhum outro Deus, ainda que eles perdessem a sua própria vida. Portanto, eles desobedeceram ao rei, como a história do pastor que eu contei no início. Eles permaneceram fiéis ao Senhor e não negociaram a fé deles, não negociaram os seus valores, mesmo correndo risco de vida. Mas a desobediência de Ananias, Misael e Azarias ao rei foi uma obediência ao Senhor. Ainda que qualquer outra pessoa viesse e ordenasse algo que ferisse o princípio da palavra de Deus, eles não fariam, ainda que fosse o rei. Eles eram bons cidadãos, eles trabalhavam para o Estado, eram políticos, por assim dizer. Eles serviam na corte do rei, obedeciam às leis, mas quando uma lei vinha que era contra a palavra do Senhor, eles fizeram como os apóstolos em Atos, que disseram assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E assim eles permaneceram firmes com o Senhor. Mas o texto continua. Depois de narrar a ordem de Nabucodonosor para que eles adorassem outros deuses e de mostrar a desobediência dos 3 amigos, agora o texto vai mostrar a libertação a partir do versículo 19. Diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou:
Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Então, Nabucodonosor manda esquentar a fornalha 7 vezes mais. E ele manda os homens mais fortes levar os 3 amigos, por quê? Para não correr o risco deles escaparem, provavelmente. E estava tão quente, que ao chegarem perto, esses guardas morreram. E depois que os amigos foram lá lançados, depois de um tempo, que nós não sabemos quanto, diz que Nabucodonosor levantou depressa, assustado, porque ele viu um 4º homem andando lá dentro, junto com os 3 amigos. Um 4º homem, que ele diz que era semelhante a um filho dos deuses. E quem era esse 4º homem lá dentro, que livrou os 3 amigos? O versículo 28, diz que é um anjo. Só que a palavra anjo, ela significa mensageiro, e não necessariamente significa classe de anjos. Então qualquer pessoa que Deus enviasse, poderia ser chamada de um mensageiro. Por isso que aqui há uma discussão. Alguns dizem que foi um anjo mesmo, alguém a serviço de Deus, da classe dos anjos, que foi para livrar os 3 amigos. E nós vemos isso durante toda a Bíblia, não é verdade? Deus enviando anjos. Hebreus vai dizer que os anjos são aqueles que servem ao povo do Senhor. Já outros dizem que foi o próprio Deus, o Pai, que foi lá e os livrou. E outros dizem que foi o Cristo pré-encarnado, Jesus em seu estado pré-encarnado, como Deus Filho, foi e livrou os homens. Quem era de fato? Não dá para saber. A gente não sabe, o texto não diz, a gente só pode ficar conjecturando, mas não faz diferença quem era, porque o ponto é que existe sim um Deus que pode livrar das mãos de Nabucodonosor. Esse é o ponto, e é o Deus de Israel. Nós não precisamos saber exatamente quem era, porque o texto está querendo dizer o seguinte: o próprio Deus os livrou. O próprio Deus os livrou. E então Nabucodonosor fica espantado, e ele vai até perto da fornalha, e os chama para fora, e os líderes que estavam presentes foram lá ver, e viram que nem o cabelo deles queimou, nem a roupa, estava tudo intacto. E então Nabucodonosor toma a palavra, e aí ele começa a dizer algumas coisas acerca de Deus, mais uma vez. E aí ele lança um decreto: se alguém blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seria despedaçado, e a casa dele seria feita em ruínas. Aí eu te pergunto, tu acha de novo que esse homem se converteu de verdade ou não? O decretinho doido, né? Só um rei sanguinário como Nabucodonosor para fazer um negócio desse. Mas ele lança esse decreto aí, e ele fez prosperar de novo, mais ainda, os 3 amigos na província da Babilônia. Então ele termina reconhecendo agora que existia sim um Deus que poderia livrá-los. Assim como ele reconheceu que o Deus de Israel revelava os mistérios, ele reconheceu que o Deus de Israel poderia livrar os seus servos. Então, essa foi
a libertação desses 3 amigos. E encerramos essa primeira parte, em que vimos a explicação do texto. Vimos a ordem para adorar a uma imagem de algum Deus. Vimos a desobediência dos 3 amigos, que preferiram obedecer a Deus do que aos homens. E depois nós vimos a libertação de Deus. E agora, nós veremos como esse texto pode ser aplicado nas nossas vidas. E eu acredito, irmãos, profundamente, que esse texto, ele está nos chamando a fazer uma reflexão sobre a nossa fé. Por isso, as 2 aplicações, elas terão a ver com a minha e com a sua fé. E a primeira aplicação para nós, é que esse texto nos chama a ter uma fé firme e resoluta. Esse texto está nos chamando a ter uma fé firme e resoluta, que não faz concessões. Irmãos, pensa comigo, eles poderiam ter feito uma pequena concessão, eles poderiam dobrar os joelhos, ninguém estava vendo mesmo, eles estavam longe do seu povo, eles poderiam dobrar os joelhos e adorarem ao Deus de Israel, pensar assim, enquanto esses aqui estão adorando a imagem, a gente vai adorar a Deus, a gente vai adorar o Deus de Israel. Ou eles poderiam se dobrar e pensar assim, o ídolo não é nada, nem ninguém mesmo, vamos dobrar o joelho para salvar a nossa vida, assim a gente pode continuar adorando a Deus, servindo na Babilônia, sendo luz aqui. Então, eles poderiam fazer concessões, mas eles não fizeram, eles decidiram obedecer a Deus, ainda que tivessem os seus corpos queimados. E eu fiquei pensando aqui, sobre essa tentação, de nós fazermos concessões à nossa fé. Se você veio do meio pentecostal, tem outro nome para isso, que é dar brecha. Quantas vezes damos brechas? Quantas vezes fazemos concessões ao pecado? Quantas vezes abrimos portas no nosso coração? Nós abrimos concessões, fazemos concessões, quando flertamos com o pecado. Quando achamos que não tem problema fazer determinada atitude que não agrada a Deus. A gente pensa às vezes assim, é só por um pouco de tempo. É só por um pouco, ou é só mais uma vez, ou ninguém vai saber mesmo. Quando a gente abre concessão e diz assim, é só uma série, é só um filme, é só um olhar, é só um pensamento, e a gente vai abrindo concessão ao pecado. Nós fazemos concessões também quando escolhemos o que iremos obedecer da Bíblia e o que não iremos obedecer. A gente, às vezes, pega alguns mandamentos da Bíblia e obedece, e daí a gente pensa que está obedecendo bem. Mas aí os outros que nos confrontam, que vai contra os nossos desejos, a gente deixa de lado. A gente não obedece. A gente escolhe aonde queremos obedecer a Deus e aonde não queremos. Não sou eu que me submeto à Bíblia, é a Bíblia que se submete a mim. É assim que muitas vezes fazemos. E aí nós vamos abrindo e deixando de obedecer ao Senhor nas pequenas coisas. Eu começo a deixar de congregar, eu começo a deixar de buscar a Deus em oração, eu começo a deixar de buscar a Deus em sua palavra, pequenas coisinhas. Ou usamos como barganha, a gente frequenta todo domingo, a gente lê a Bíblia, a gente ora, pensando que assim nós estamos compensando os outros mandamentos que a gente está desobedecendo. E eu falo, não como alguém que está aqui apontando o dedo, mas como alguém que também faz as suas concessões, que também está lutando com isso. Nós fazemos concessões quando não consideramos os efeitos nocivos do pecado. Irmãos, pensa comigo, qual seria o efeito deles se dobrarem e adorarem a imagem? Assim, a grosso modo, praticamente nenhum. Muitos de nós iriam se dobrar
para não morrer e dizer assim: depois eu peço perdão ao Senhor. Deus é gracioso mesmo, né? Pensa comigo, eles estavam longe da sua terra, eles não seriam punidos por idolatrarem a outro Deus, porque se estivessem em Israel, não nessa época, né? Mas se estivessem em Israel, no período da monarquia, que obedeciam a Deus, eles sim sofreriam as consequências, mas eles estavam longe, não teria nenhuma consequência, por assim dizer, mas com Deus teria. A consciência deles iria acusá-los, eles iriam desagradar a Deus, e eles não queriam fazer isso, eles não queriam fazer isso. Muitas vezes nós esquecemos os efeitos nocivos do pecado, e eu tenho dito aqui, usado essa ilustração algumas vezes: pecado é como brincar com fogo, irmãos, é como acender fogo na sua roupa, você não sabe aonde vai parar, pode ser que seja só um susto, mas pode ser que a gente acabe morrendo. Eu não consigo medir as consequências do pecado, eu não consigo, e por menor que ele seja, ele pode causar um grande estrago na minha e na sua vida. Mas em resumo, nós fazemos concessões porque não amamos a Deus o suficiente. Esse é o ponto. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam não sofrer nenhum tipo de consequência ao dobrarem os seus joelhos, mas eles amavam ao Senhor, eles não queriam desagradar ao Deus a quem eles serviam, o coração deles se alegrava em fazer o Deus deles aquilo que agradava ao Deus deles. Tem uma música que se chama Coríntios 13, do pastor Estênio Marços. Escute essa música, uma música baseada no texto do amor. E ele estava lá refletindo sobre as coisas que nós fazemos, e que como para agradar a Deus a gente tem que fazer tudo com amor. E aí tem uma frase que ele diz assim, que é muito impactante: mas se eu tiver amor na vida que eu levar, eu saberei então que o pouco que eu fiz não foi em vão, valeu a pena sentir o meu Deus feliz. E essa música vem encher no meu coração, porque eu fiquei pensando assim: quantas vezes eu vivo com esse desejo de agradar ao meu Pai, de agradar a Deus? Quantos de nós, para pensar, qual foi a última vez que você pensou assim: olha, eu quero fazer o meu Deus feliz, eu não quero entristecer o Espírito Santo, pelo contrário, eu quero agradá-lo, eu sei que a minha posição diante de Deus como filho nunca vai mudar, e que Ele me ama, e justamente porque Ele me ama, eu quero viver uma vida que o alegre, que o honre. Mas não, a gente prefere viver uma vida segundo os nossos próprios desejos, e nem nos perguntamos se algo vai fazer o nosso Deus ser honrado ou não. Então, no fundo, nós fazemos concessões porque não amamos a Deus. Irmãos, olha comigo o versículo 18 de novo desse texto. Olha só o que esses amigos disseram: e mesmo que Ele, Deus, não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aconteça o que acontecer, Nabucodonosor, aconteça o que acontecer, nós não desobedeceremos ao Senhor, nos manteremos fiéis. Irmãos, que esse texto impacte a tua vida, que esse texto te inspire a ter uma fé mais resoluta e firme, a uma fé viva, que quer viver para agradar a Deus e não para agradar a si próprio, que quer viver para honrar ao Senhor e não aos seus próprios desejos. Por isso, se você está fazendo concessões em áreas da sua vida, meu irmão, se arrependa e comece a lutar, peça ajuda, clame pelo Senhor, não brinquemos com fogo. Mas eu gostaria de ir para a próxima aplicação. E se a primeira aplicação foi que esse texto nos chama a ter uma fé firme, resoluta, a segunda aplicação é que esse texto nos chama a ter uma fé realista. Uma fé realista.
Deixa-me que eu vou explicar. Olha o versículo 17. Versículo 17, os amigos dizem assim: se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Ou talvez a sua tradução, se Ele quer livrar-nos. É essa a ideia do original. Se Ele quiser. Sabe o que os amigos estão dizendo aqui? Nabucodonosor, nós não sabemos se Deus vai nos livrar. Eles não têm uma fé romântica. Eles não têm uma fé cega. Eles sabiam que Deus poderia não livrá-los. Eles não sabiam que seriam libertos do fogo. Por isso que eles dizem: se o nosso Deus quiser livrar-nos. Olha o versículo 18 de novo: e mesmo que Ele não nos livre, eles consideravam que poderiam morrer. Eles consideravam. Perceba que a fé deles era uma fé realista. Eles sabiam que Deus poderia não querer livrá-los do fogo. Eles sabiam que Deus muitas vezes não faz o que a gente espera, que Deus não age segundo a nossa agenda. Esse texto, irmãos, nos chama uma fé realista. Deus tem o poder de nos livrar de todo mal? Tem. Mas Ele nos livra de todo mal? Não. Ele vai nos livrar de algum mal que está na minha vida? Eu não sei. Eu sei que Ele pode, mas eu não sei se Ele vai. Crer que o Senhor tem o poder de fazer o que Ele quer, mas que Ele não necessariamente vai fazer o que eu quero, e ainda assim continuar firme com Ele, é uma fé madura, uma fé bíblica, uma fé que todos nós devemos buscar ter. É a fé de Jó, que lá no capítulo 13 tem um momento que ele diz assim: ainda que ele me mate, ainda que Deus me mate, nele esperarei. É uma fé, eu vou repetir mais uma vez, realista. E sabe por que eu falo isso? Porque a gente tem que parar com esse otimismo barato que vemos dentro das igrejas. Se você viu a virada do ano gospel, no SBT, foi no SBT? Aí tinha um pastor entre aspas, que leiloou um relógio esses dias no culto, parou um culto para fazer o leilão de um relógio. Ele pegou o microfone no meio da virada e disse que o ano de 2025 seria o melhor ano de todos aqueles que estavam lá no Allianz Parque e de todos aqueles que estavam assistindo pela televisão. Como que ele pode fazer uma afirmação dessa? Como que ele sabe? Quem é ele para prometer que 2025 vai ser o melhor ano de alguém? Talvez muitos daqueles irmãos que estavam lá assistindo ou vendo pela TV vão descobrir um câncer em 2025. Vão perder filho em 2025. Vão morrer em 2025. Quem é ele para falar um negócio desse? A gente vê isso dentro das igrejas a todo momento. Um otimismo barato que mata a fé das pessoas. E é fácil a gente apontar o dedo aí para esses pastores da moda que andam com Rolex, que ficam com esse otimismo barato. É fácil apontar o dedo para os teólogos da prosperidade, como Silas Malafaia e o apóstolo lá do chapéu. É fácil apontar o dedo para os pastores coaching, como Dave Leonardo, mas é difícil olhar para dentro de nós e para dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, e também ver esse otimismo barato. Sabe aquela frase? Irmão, vai dar certo. Quem é você para falar que vai dar certo? Confia, irmão. Confia que Deus é mais. Amém, Deus é mais, mas isso quer dizer que Ele vai fazer o que eu quero? Calma, irmão. Deus vai abrir as portas, fica tranquilo. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Eu lembro certa vez de ver um testemunho de um casal
um casal muito famoso, de crentes no Senhor Jesus, que não conseguiam ter filhos. E aí a moça, a esposa dizia, e ela é esposa de um cantor muito famoso, Baruch, e ela dizia o quanto ela sofria, porque ela ia em igrejas, e aí recebia profecia, revelação, oração, recebia repreensões, mas o que mais doía, se é que minha memória não falha aqui, é esse otimismo barato, de achar que vai dar certo. Seja fiel, tenha fé que vai dar certo. Quem disse que vai dar certo? Quem disse? Eu não posso prometer algo que Deus não prometeu, irmãos. E muitas das nossas crises de fé é por achar que Deus nos deve algo que Ele nunca prometeu. Uma fé madura é orar toda noite, dizendo assim: Senhor, guarda a minha casa de todo mal, mas sabendo que pode chegar uma noite que Ele não vai fazer isso, e ainda assim eu continuar crendo nele. Uma fé firme e resoluta é dizer assim: Deus, cura a nossa irmã, o nosso irmão, mas sabendo que Ele não pode fazer isso. Uma fé madura é orar pedindo ao Senhor por coisas, mas dizer assim: Senhor, que no final seja feita a tua vontade, não a minha. Uma fé madura é dizer assim: Deus é bom, Ele nos deu o que a gente tanto pediu, Ele me curou a minha irmã, o meu irmão, mas também dizer: Deus levou o nosso irmão e a nossa irmã, e Ele continua sendo bom. Uma fé madura é dizer assim: aleluia, louvado seja Deus, eu consegui o emprego que eu tanto procurava, mas também dizer assim: eu não estou conseguindo procurar emprego, mas aleluia, louvado seja Deus. Isso é uma fé madura. Essa fé que os três amigos tinham, e essa fé que eu e você devemos ter, meu irmão. Uma fé que confia em Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na montanha ou no vale, nos dias bons e nos dias maus. E está disposto a permanecer firme com o Senhor, seja o que estiver reservado à nossa frente. Esse é o tipo de fé que nós devemos procurar ter. Uma fé realista e madura, que não se fundamenta em mentirinhas e em frases de efeito, que não se fundamenta em devocionais baratos, com encorajamentos que não provém das Escrituras, mas que se fundamenta no caráter de Deus, e na verdade, de que Ele pode fazer o que Ele quiser, mas que nesse mundo nós experimentaremos as aflições. Jesus é aquele que Deus está formando-nos, a imagem, não é? O propósito de Deus é nos transformar a imagem de Jesus, não é? Não é o que Paulo diz em Romanos 8? Que o propósito de Deus é nos tornar a imagem de Jesus. Jesus foi homem de dores. Eu e você também teremos a porção das nossas. Esse então, meus irmãos, foi o nosso texto de hoje. Vimos a estátua de Nabucodonosor em honra a algum Deus, a ordem para adorar essa estátua, e a desobediência dos amigos e a libertação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois nós vimos que esse texto nos chama a ter uma fé firme e resoluta, e uma fé realista e madura. E para terminar, eu queria te chamar a atenção para o versículo 25 mais uma vez. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, nós não sabemos, como eu disse, nós não podemos bater o martelo e dizer quem era, se era o Deus Pai, ou o Deus Filho, ou um anjo enviado pelo Senhor, mas o ponto é
que o próprio Deus os livrou, e eles experimentaram aquilo que Davi já havia escrito no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu entre em fornalhas de fogo ardente, ou ainda que eu passe pela tribulação, pelo luto, pela doença, pela enfermidade, ainda que venha as piores provações da minha vida, o Senhor estará comigo. O Senhor estará comigo. Mas eu queria te lembrar de algo específico, porque o maior exemplo de uma fé resoluta e uma fé realista e madura não é Sadraque, Mesaque e Abednego, é Jesus. Jesus, por sua fidelidade, também foi condenado à morte, mas ao invés de ser lançado numa fornalha, ele foi erguido numa cruz. Ele foi erguido em um madeiro para morrer de uma maneira muito mais cruel, lenta e terrível, mas diferente dos 3 amigos, não teve nenhum anjo para salvá-lo. Diferente dos 3 amigos, não teve provavelmente canções de alegria, pelo contrário, só teve um lamento, e uma das frases mais escandalosas e doloridas de toda a Escritura foi proferida: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus sucumbiu aquele dia por ser fiel a Deus, o seu Pai. E Ele fez isso para que pecadores fracos como eu e você, pecadores que muitas vezes fazem concessões, pudessem encontrar perdão, possam encontrar perdão, mas também forças para ter uma fé resoluta, uma fé firme e uma fé madura. Mas esse não foi o fim da história, porque depois de ter sido morto, 3 dias depois Jesus ressuscitou, e depois de passar alguns dias com seus discípulos, uma das suas últimas palavras foi uma promessa dizendo assim: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Até o fim eu estarei com vocês. Meu irmão, eu não sei por qual tribulação que você está passando, eu não sei se é uma doença, se é uma luta contra o pecado, se é um diagnóstico terrível, se é um luto, se é uma enfermidade de alma, eu não sei. E eu não sei o que Deus vai fazer com o teu problema, se Ele vai te livrar como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, ou se você vai sucumbir como aconteceu com Jesus, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu posso te dizer: se você é um filho de Deus, Jesus estará contigo. Se você é um filho de Deus, Ele vai recolher as suas lágrimas. Se você é um filho de Deus, Ele vai juntar os cacos da sua vida e vai te ajudar a reconstruir. Pode levar 1 mês, 1 ano ou a vida toda, mas Cristo estará contigo. Cristo estará contigo, Ele não vai te abandonar, porque Deus desamparou Jesus naquela cruz. Eu e você podemos ter a plena convicção de que Ele jamais nos desamparará. Se você ainda não é alguém comprometido com Jesus, eu te convido, vem desfrutar desse amor, vem desfrutar dessa graça, desse consolo em meio à dor, em meio ao sofrimento, desse perdão. E se você é um filho de Deus, se agarre nessas promessas, meu irmão. Lembre-se que o Senhor Jesus estará contigo. Confesse suas faltas e seus pecados, e na força dEle, tome uma decisão de ter uma fé firme, resoluta e madura, para que você possa viver uma vida que honre esse Senhor. Amém?